Senhor, continue falando conosco essa manhã. Amém? Amém. Deixar para orar um pouquinho depois da introdução, mas vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas coisas criadas. Obrigado, Senhor, porque Tu não fizeste um mundo aleatório, apenas utilitário, mas Tu criaste a beleza que revela toda a Tua perfeição. Ó Deus, continua, Senhor, falando conosco, continua, Senhor, revelando o Teu Filho Jesus nesta manhã. Pai, continua nos dando a mente de Cristo. Por favor, Pai, abre as nossas mentes, Senhor, nos dá clareza, nos dá objetividade, Deus. Em nome de Jesus, esse Jesus, por quem nós fomos criados e para quem nós fomos criados, que nós oramos. Amém. Vamos lá, então. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos quantas pessoas nós temos aqui até 18 anos de idade. Quem aqui tem até 18 anos? Um ali, 2, 3. Ok. Quantas pessoas até 20? Até 20 anos? Até 25? Até 30 anos? Tá bom, vou parar por aqui. Muito obrigado. Não me enquadrei ainda. Não percebendo que eu não levantei a mão, né? Então, até 90. Quantos aqui estão no ensino médio? Tem alguém aqui no ensino médio? Ok. Quantos são universitários? Fazendo faculdade ali. Muito bom. Quantos aqui estão envolvidos na vida acadêmica? São professores? Dão uma escola? Alguma coisa do tipo? Certo. Estou fazendo essa pergunta porque eu encorajei algumas pessoas aqui, eu convidei pessoalmente para convidarem pessoas também que estivessem nesse meio escolar acadêmico, porque é onde a nossa fé é mais atacada, né? E esse debate sobre criação e origem do universo é onde existe a maior inflexibilidade. Eles dizem que ensinar design inteligente é religião, então não pode ser ensinado na escola porque o Estado é laico. Bom, em primeiro lugar, TDI é uma teoria científica, né? E em segundo lugar, o Estado é laico não quer dizer ausência de religião. Então são dois argumentos falhos que a sociedade usa para tirar a teoria do design inteligente da visibilidade da sociedade, né? E isso não deveria estar acontecendo. E a gente precisa então munir, né? Instrumentalizar os nossos jovens aí para que eles possam defender a sua própria fé, que eles possam também não só defender a própria fé para eles, para guardarem a sua fé, mas também para poderem passar, né? E poderem verbalizar e ensinar os outros sobre a sua fé e sobre o que eles creem. Então a minha palestra aqui é mais essa ideia de instrumentalizar vocês sobre como pensar uma cosmovisão. Okay? O Rodrigo já fez um excelente trabalho na exegese de Gênesis 1 e 2. Ele conseguiu mostrar aí qual a importância de Gênesis para a ideia que nós temos de Deus, do homem, do trabalho, do casamento. Tudo isso é parte de uma cosmovisão. Para quem não sabe o que é cosmovisão, né? Cosmovisão é visão de mundo, ok? É a mesma coisa. Quando a gente fala de cosmovisão, é a visão de mundo. Cosmos é o universo, tudo que é organizado. Então é uma palavra que pode parecer difícil para quem não está acostumado, mas é isso, tá? Então eu vou intercalar cosmovisão, visão de mundo, é a mesma coisa, ok? O título da palestra então é A Importância de Gênesis para a Cosmovisão Cristã. E o objetivo é demonstrar que a relativização de Gênesis, sobretudo os 2 primeiros capítulos que falam da criação e da vida do universo, se houver uma relativização, a nossa fé se torna inconsistente e até mesmo insignificante. Certo? Para fazer isso eu dividi a palestra em 6 pontos, e agora eu vou ter que correr mesmo, porque por causa do atraso aí que a gente teve no início. Então eu vou tentar ser objetivo o mais claro possível. Os 6 pontos são Gênesis 1, como uma mensagem de restauração da cosmovisão israelita, certo? 2, o que é uma cosmovisão. 3, o que se forma, ou como se forma uma cosmovisão. 4, qual a cosmovisão cristã. 5, o evolucionismo como uma cosmovisão incompatível com o cristianismo. E 6, a importância de Gênesis para a história da redenção. Então a gente vai começar com Bíblia e vai terminar com Bíblia. O método que eu vou usar aqui eu vou tentar priorizar o significado da terminologia, ou das terminologias, né? Ao invés de ficar dando ênfase aos termos. E a fim de cada ponto eu vou enfatizar, olha, vocês precisam lembrar desse ponto, é isso. Ok? Então a gente vai montando esse quebra-cabeça para chegar no final e, pum, fazer sentido. Ok? Vamos lá então.
Gênesis 1 como uma mensagem de restauração da cosmovisão israelita. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade não está ligada somente àquilo que virá, mas também àquilo que já foi, né? Ou aquilo que está além da física, além daquilo que nós podemos ver. A eternidade é a eternidade de dois deuses, quer dizer, Deus sempre existiu antes da criação do universo e Deus vai continuar sempre existindo, né? Deus é o único ser eterno. Nós não somos eternos. Nós não somos eternos, apesar de nós vivermos como almas, agora que vamos existir para sempre a partir de agora, nós tivemos o início. Somente Deus é eterno. E por Deus ter colocado a eternidade no coração do homem, o homem é inquieto nessa busca sobre as suas origens e sobre qual é o seu fim. E por isso que toda a sociedade, toda a nação, todo o povo, toda a etnia vai ter um conto ou uma crença sobre a origem do mundo e do universo. Mas uma coisa que não se diz é que o que você crê, ou o que um povo crê sobre a origem da vida do universo, tem consequências diretas sobre a maneira que aquela pessoa ou aquele povo vê o mundo. Tem consequências diretas sobre como a gente enxerga o ser humano, tem consequências diretas sobre o que a gente pensa sobre a finalidade do ser humano, tem consequências diretas sobre a ética, sobre como nós devemos viver como seres humanos. Aquilo que você crê leva diretamente à maneira que você vive. Se você quiser conhecer a cultura de um povo, você vai viver com aquele povo, vai aprender a língua deles, os costumes, mas você tem que entender e procurar saber o que aquele povo crê sobre as origens da vida. Quando Jesus foi questionado sobre a licitude de se dar carta de divórcio, né? Perguntaram para ele, Senhor, é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Qual foi a resposta dele? Ele levantou para a criação. Ele apontou para a criação. Ele disse, não lestes o que foi dito? Que no princípio Deus criou homem e mulher. Então, deixa homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e sejam os dois uma só carne. Que Deus uniu, não separe o homem. Jesus Cristo respondeu uma questão ética, apontando para a criação. Ronaldo Lidório, que é um pastor missionário presbiteriano, também antropólogo, sociólogo, linguista. Alguns acreditam que ele talvez seja o missionário mais importante hoje no Brasil. Isso é injusto, porque tem tantas pessoas fazendo trabalhos tão belos, né, no mundo inteiro. Brasileiros no mundo inteiro e fazendo trabalhos missionários. Mas ele realmente é um cara importante na questão de missiologia, tanto teórico como prático. Ele viveu 8 anos entre a tribo Concomba, que é uma tribo da África, e essa tribo lá, eles acreditavam, né? Glória a Deus, porque eles receberam o Evangelho, que fala sobre a verdadeira criação. Mas eles criam que existia um demiurgo, um criador, o Vumbur. Esse Vumbur, ele então criou a primeira família, e o céu era feito de carne, numa altura em que os homens conseguiam alcançar aquela carne para retirar o seu alimento. E eles tinham uma ordem só de Vumbur, que eles deveriam pegar carne somente para um dia. Nunca carne para um dia posterior. Eles tinham que ter carne só para aquela subsistência diária. Um dia, aquele chefe de família foi lá e cortou mais carne do que deveria para guardar para os outros dias. Como castigo, o Vumbur colocou os céus numa altura inalcançável, né? E qual é a consequência disso na cultura Concomba? É que a ganância é o pior pecado que existe. Vocês conseguem perceber a relação entre criação, origens e a ética e a visão de mundo que um povo tem? Então, o que acontece? Gênesis foi dado ao povo israelita quando estavam saindo do Egito. Os egípcios tinham a sua própria visão de mundo, os próprios mitos da criação. E tinham o seu próprio panteão de deuses. Eles criam vários deuses que regiam o universo e a vida. Alguns deuses egípcios ali, Atum, né, que não é atum, é o peixe Atum, que seria um deus primordial, né, um dos criadores. Alguns falam que era o criador, outros que era um dos criadores. Bastet, que era a deusa gata, né, não tinha nada a ver com beleza, como é hoje. Era uma deusa protetora. Tinha ali Horus, Hapi, que era a deusa do Nilo, ela representava a água que inundava a região e aí trazia fertilidade ao solo. Tinha ali o Anubis, esse era o deus chacal, né? E
que vocês observam aí? Vocês observam que são híbridos de homens e animais, né? Eles adoravam a natureza. E também os elementos da natureza, como Ra, o deus Sol, talvez o deus mais famoso aí da egiptologia. E Apis, esse cara aí é famoso, porque esse foi o bezerro que por acidente saiu, né, quando os israelitas estavam esperando Moisés voltar do monte. Né? Eles pegaram o ouro, juntaram, botaram na fornalha e saiu por acidente esse cara aí. Né? E eles adoraram, dizendo que era o Deus que os tirou do Egito. Então vocês veem que realmente os israelitas estavam contaminados com a visão de mundo egípcia. Né? E o que Gênesis 1 faz? Gênesis 1 faz isso aqui. Ó. Tudo isso que vocês adoram são só coisas criadas. Não são deuses. Sol é uma coisa criada. Água não é uma deusa que inunda o Nilo. As plantas, os animais, os céus, o ser humano, o faraó não é um deus. Coisas criadas. É isso que Moisés está fazendo em Gênesis 1. Ele está restaurando a cosmovisão de Israel. Eles sabiam, depois de 400 anos no Egito, eles sabiam que eram os pais deles. Abraão, Isaac e Jacó. Agora eles precisavam conhecer o Deus dos pais deles. Era o Deus Criador, soberano, Senhor, santo sobre todas as coisas. Não há outro Deus, não há outro Deus. Há somente Deus Criador, o Deus de Israel. E isso é o que leva o povo de Israel ao Shema, que é essa confissão monoteísta de Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se eles entendessem Gênesis como um mito, se eles entendessem Gênesis como uma historinha da carochinha, eles não teriam essa convicção. Era uma confissão que era dita pelos israelitas de manhã, de tarde e de noite, porque eles queriam que Gênesis era uma história real. Se você não crê em Gênesis como uma história real, você não consegue crer no Deus Criador e absoluto, soberano sobre todas as coisas. Então, o que você precisa lembrar desse ponto 1 é que a mensagem de Gênesis 1 tem o objetivo de restaurar a cosmovisão dos israelitas e submeter suas mentes à verdade. Qual é a verdade? De que há um único e verdadeiro Deus. E tudo o mais são coisas e seres criados. Mas afinal, o que é uma cosmovisão? Estamos falando de cosmovisão, o que é cosmovisão? Cosmovisão é sinônimo de visão de mundo. Okay? É a maneira como nós enxergamos o mundo. É a maneira como nós interpretamos o mundo. É a maneira como nós agimos no mundo de acordo com essa interpretação. São lentes. Eu até trouxe aqui alguns óculos só para ser um pouquinho mais didático. Né? Se você coloca uma lente escura, você vai ver tudo escuro. Né? Okay? Uma lente escura, tu está vendo tudo escuro. Se você coloca uma lente amarela, se ele sair daqui assim, esse estojinho aqui, você vai ver tudo amarelo. Né? Estou vendo vocês agora tudo amarelado. Nossa, você sabe que eu usava isso aqui, cara. Graças a Deus que o Senhor muda a nossa visão de mundo. E pior que isso eu comprei porque eu achava legal, né? Misericórdia. Mas a gente tem também as lentes de grau, né, que corrigem a nossa visão. Essa lente de grau, para nós, é o Evangelho, que nos faz entender o mundo como ele realmente é. Quando eu coloquei esse óculos pela primeira vez aqui, nossa, haja luz, né? As coisas realmente ficou... É engraçado, tem astigmatismo, né? As coisas ficam embaralhadas assim no fundo e não sei, eu não sabia que tirava um pouquinho da luminosidade da televisão, realmente tira. Quando eu coloquei, parece que alguém acendeu a luz, assim, não vi mais claridade. Isso o Evangelho faz conosco. Porque o Evangelho também é uma visão de mundo. Como uma visão de mundo, ela é completa, ela nos dá toda uma visão inteira sobre o que é o mundo, sobre como ele funciona. Tem uma ilustração dos ratinhos que viviam no piano. O pessoal da IBS sabe que eu gosto de história de animaizinhos, né? Então lá vai mais uma. Então, eu vi uma comunidade de ratinhos que viviam no piano. Alguns acreditavam que a música eram os deuses ratos que tocavam. Outros acreditavam que viam aquela corda vibrando e achavam que era o Deus corda. Alguns viam um martelinho tocando na corda e diziam, não existe Deus, não existe nada, não existe deuses ratos. É só tudo natural, é só um martelinho que bate na corda. Mas só aqueles que saíram do piano e conseguiram ver o pianista sabiam que existia alguém que, com sua inteligência, fez aquele piano para tocar uma música. Só aqueles que viam o pianista conseguiam ter uma visão integral da realidade. Essa visão integral da realidade
para nós é vista quando nós entendemos que existe um designer inteligente, alguém que com sua inteligência criou um mundo. Sem essa visão nós vamos ficar conjecturando sobre coisas que são reduzidas e irredutíveis e que não falam o todo como ele é. Então, ponto 2, como que se forma uma cosmovisão? Ponto 2, então uma cosmovisão é uma visão de mundo, a maneira como enxergamos o mundo, interpretamos e como nele agimos de acordo com essa interpretação, ok? Guardem sobre esse ponto 2. Ponto 3, como se forma uma cosmovisão? Bom, uma coisa importante de a gente enfatizar aqui, que eu já falei para vocês, é que a cosmovisão ela não é feita em pontos isolados, né? É um todo que se interliga e cada ponto desse todo ele afeta o todo, ok? Não tem como tu mexer na criação sem mexer na ética. Não tem como mexer naquilo que você acredita sobre o ser humano sem mexer também na finalidade do ser humano, por exemplo. Eu não vou, como eu falei, eu não vou aqui... não veio ali os pontinhos, apagaram no texto. Puxa vida, acontece. A gente teve que mudar de computador, né? Mas não tem problema, eu vou falar para vocês aqui. Na verdade, no meio ali estava mundo, né, cosmos. Em cima tinha qual a origem da vida, isso nós chamamos de metafísica. Todo mundo tem uma crença sobre a origem da vida, certo? Todo mundo, inconsciente ou conscientemente, acredita que o ser humano foi criado de alguma maneira, que o mundo veio existir de alguma maneira. As questões sobre a natureza do homem e do ser humano, isso se chama ontologia. Também, como eu falei, vocês não precisam guardar esses termos, tá? Mas todo mundo crê sobre alguma coisa que é o ser humano, o que é o ser humano, para que ele serve. A epistemologia, que são questões sobre o conhecimento, né? Como nós podemos conhecer e saber que alguma coisa é verdade. Ok? O que é verdade, o que é o conhecimento, né? Temos as questões éticas, questões que versam sobre os princípios, a natureza e felicidade. O que é ação moral, o que é felicidade, isso é a ética. E também qual a finalidade das coisas, da lei, do ser humano, isso é teleologia. Então essas 5 coisas, qual a origem das coisas, qual a essência do ser humano, como podemos conhecer a verdade, o que é uma ação moral e qual a finalidade das coisas, do universo, da vida e do homem, essas 5 coisas formam a visão de mundo, certo? Vou dar 2 exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Todo produto industrializado tem um manual de instruções, ok? O manual de instrução diz onde ele foi feito, como ele foi feito, né? Diz o material que vai, se vai pilha, se não vai pilha. E a maneira que aquele manual de instrução descreve aquele produto vai interferir diretamente na maneira como nós cuidamos daquele produto. Ele é prova de água, então tu pode deixar cair na água. Ele é de plástico, então tu não vai botar peso em cima. Então aquilo que você entende sobre aquele produto, como foi criado, ele vai interferir em como você vai cuidar dele. Ele vai interferir em como você usa, ele vai interferir para que você usa, qual a finalidade dele. Walter está dizendo que o manual de instrução é uma cosmovisão? Não, por favor, não estou falando isso. Não saia por aí dizendo, Walter disse que o manual de instrução é uma cosmovisão. Porém, a cosmovisão se torna um manual de instrução para nós. Conseguiram entender? O manual de instrução não é uma cosmovisão, ok? Por favor, entendam isso. Mas uma cosmovisão se torna um manual de instrução para nós. Outro exemplo que eu posso pegar aqui também, eu dei aquele exemplo dos concombas. Algumas tribos indígenas entendem que a natureza, nos tempos passados, dos seus antepassados, dos seus pais, a natureza vinha e os servia. Eles não precisavam trabalhar. Qual o impacto que isso tem na cultura indígena? Você pode ver. Eles são povos que vão para a mata, vão fazer suas coisas, pegam o que precisam por dia e acabou. E não existe aquela ideia de trabalhar, produzir, poupar, administrar. Não existe a cultura do trabalho como existe na visão judaico-cristã. Você vê as suas esposas e filhos pedindo coisas quando eles têm contato com a sociedade, né, com a cidade. Eles, no ócio, eles ficam jogados à bebida, outras drogadições. Por quê? Porque eles entendem que a natureza os serve e eles não precisam buscar, não precisam trabalhar, não precisam administrar.
Então, o que eles entendem sobre a criação, sobre a origem do povo deles, sobre a origem do ser humano, tem um impacto direto na maneira como eles vivem. Então, desse ponto 3, nós precisamos lembrar isso, que cosmovisão é um sistema completo de pensamentos e crenças, no qual cada ponto afeta o todo e cujo arranjo é necessariamente interligado. Porque eu sublinhei necessariamente. Não há como escapar. Isso é inevitável. Se você mexe em algum ponto da cosmovisão, você mexe numa carta de baralho. Tudo vem abaixo e tem que se remontar de novo. Agora, a cosmovisão cristã. Como que se forma a cosmovisão cristã? 4 pontos que resumem e que dão base para esses 5 pontos que nós vimos anteriormente. Nós cremos na criação, né, a origem do universo e da vida através do Deus Trino. Eu sempre coloquei ali um texto do Antigo Testamento e Novo Testamento para demonstrar a relação, né, que existe entre Gênesis e a nossa visão de mundo. Gênesis 1 e 2 ali você vai ter no princípio que Deus os céus e a terra, cada um segundo a sua própria espécie, deixa homem pai e mãe, e só mulher. E nós temos ali Mateus 19:4, né, que Jesus fala, não leste que no princípio Deus criou homem e mulher. Então a cosmovisão cristã ela tem uma ideia de criação bem definida, não é impessoal, né? Nossa criação é realizada por um Deus pessoal, trino, que é transcendente, mas também está conosco, né, imanente. Nós temos a visão de queda, o homem se torna pecador e separado de Deus, né? Gênesis 3:23, o homem é expulso do jardim pelo Senhor. E é interessante que é 3:23 também em Romanos, né? Quando eu estava montando aqui que eu vi esse detalhe, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Gênesis 3:23 nós somos separados, expulsos do jardim do Éden por causa do pecado. Em Romanos 3:23 nós somos então, explica para nós que nós estamos destituídos da glória de Deus. A redenção, que é a narrativa da salvação e reconciliação com Deus através de Cristo. Gênesis 3:15, o proto-evangelho, que Deus ali já profetiza que haverá o descendente da mulher pisará a serpente. Então o evangelho está já sendo pregado pelo próprio Deus. E João 3:16, ele se cumprindo, né? Que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a consumação, Gênesis 2:8. Olha que interessante, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, é o paraíso perfeito em harmonia com o Criador. Gênesis 3 até Apocalipse 20, tudo é a história da redenção, através de Cristo. E nos 2 últimos capítulos, 21 e 22, então, tu tem novos céus e nova terra. Né? Tabernáculo de Deus com os homens, onde Deus habitará novamente com eles. O paraíso perdido de Éden, ele é recuperado. Essa é a história da redenção. Deus veio para redimir o seu povo e voltará para estabelecer o seu trono de forma definitiva e reinar com o seu povo. Então, sobre cosmovisão cristã, lembrem disso. A Bíblia apresenta uma metanarrativa que forma a cosmovisão cristã, começando em Gênesis e encerrando em Apocalipse, lançando toda a base para o que nós cristãos cremos sobre o ser humano, de onde viemos e qual é o nosso fim, sobre como devemos viver e sobre como podemos conhecer a verdade. Certo? Então a cosmovisão cristã lança todos os pontos que nós precisamos entender sobre a realidade. Francis Schaeffer tem uma frase famosa que diz que o cristianismo é a verdade sobre todo o universo. A filha de Francis Schaeffer diz que depois de um período de muita introspecção, Schaeffer chegou a essa conclusão e isso mudou a vida dele. Ela disse que Francis Schaeffer mudou o seu jeito, conseguiu chegar a essa conclusão, né? Que o cristianismo é verdade sobre todo o universo, certo? A nossa cosmovisão é coerente, ela se sustenta. Se você fala que Deus, o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, a primeira frase da Bíblia, ela já torna possível tudo o que está escrito na Bíblia. Se Deus é o Deus criador dos céus e da terra, tudo o que vem depois é possível acontecer. Ele pode criar do barro, ele pode criar cada um segundo a sua espécie, ele pode criar em 6 dias, em 6 bilhões de anos, ou não vou entrar nesse aspecto aqui, ok? Mas qualquer coisa ele pode ter feito porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é soberano e ele é poderoso para fazer isso. Então, a fé cristã não é ilógica, não é irracional. Ao contrário, é a fé mais racional e mais lógica que existe. O evolucionismo começa de pontos de pressupostos que não se sustentam. E aqui que a gente vai entrar agora sobre a questão do evolucionismo como cosmovisão incompatível com o cristianismo. Por que nós podemos entender que o evolucionismo é uma cosmovisão?
É interessante, né? Se você for para um museu de história natural, você vai ver que começa lá com a evolução do homem e depois começa a se desenrolar a história da humanidade. Então, é o desenvolvimento da história da humanidade. Ele tem um início, tem um propósito, tem um fim. É uma visão de mundo, não é uma teoria científica. O darwinismo é uma teoria sobre a origem e o desenvolvimento da vida a partir de processos aleatórios que, combinados com a seleção natural, produzem a evolução de seres inferiores para mais complexos. Vou passar aqui um pouquinho depois das incoerências que existem sobre isso. Mas quais as incompatibilidades com o cristianismo? Primeiro, que torna, se você crê numa evolução teísta, que Deus criou através da evolução, você abre espaço para um Deus impessoal. Ele criou a partir da matéria e foi desenvolvendo, e pode ser qualquer Deus, ele não tem uma atuação direta, ele simplesmente, as coisas vão acontecendo aleatoriamente. Além da impessoalidade de Deus e a impessoalidade do universo, ele ainda relativiza toda a moral. Como é que você... As dificuldades que nós temos hoje, há 50 anos atrás nós tínhamos uma sociedade cristã. Então era fácil dizer, olha, homossexualismo é pecado, porque na cabeça das pessoas, as pessoas pensavam, realmente, Deus criou homem e mulher. Mas se você está evoluindo, por que é pecado? O corpo vai se adaptar. A humanidade vai se adaptar. Vai existir um novo ser humano assexuado, ou um ser humano que vai se autorreproduzir, onde não vai ter homem e mulher. Porque está evoluindo, vai evoluir para isso. Ok? Conseguem ver? Então, mexe com toda a moral, mexe com toda a percepção de bem e do mal também, porque se a matéria é tudo que existe, então, né? Então não importa quem é que eu faço. Inclusive, a biologia do nazismo era a evolução. Sabiam disso? A biologia do nazismo era a evolução. Eles se sentiam seres superiores, uma raça superior que deveriam extinguir todas as raças inferiores para a sobrevivência da espécie. Então, não realmente é uma visão totalmente incompatível com o cristianismo. Ela não é uma teoria, em primeiro lugar, científica. É uma religião, uma visão de mundo. MacArthur fala, né, admitindo a evolução, a sociedade moderna tem como objetivo eliminar a moralidade, a responsabilidade e a culpa. Né? Então, realmente, a evolução ela tira toda a responsabilidade, toda a culpa, toda a moralidade. E o darwinismo abre possibilidade para a desnecessidade de Deus. Ainda que você creia que Deus pode ter criado pela evolução, quando você pressupõe ou admite que Deus pode ter criado pela evolução, você está admitindo que pode haver não Deus. Você está admitindo que a não existência de Deus é uma possibilidade. Isso tudo foi pela evolução, pela aleatoriedade e pela sobrevivência do mais apto, então as coisas vão acontecendo. Deus, como o próprio Hawking diz, aquele que falou sobre a breve história do tempo, né, o cientista aquele que fica na cadeira de roda, diz, olha, talvez um universo em evolução, talvez tenha um Deus, mas ele se torna desnecessário. Stephen Hawking fala isso em Breve História do Tempo. E ele abre então espaço para o naturalismo filosófico, que é a visão de que toda lei, toda força operando no universo é natural, né? Ou seja, todos os fenômenos da realidade, bem como o universo e a vida, devem ser explicados a partir de leis naturais e físicas. No momento que você crê no darwinismo, você está abrindo a sua mente para o naturalismo filosófico. Você está abrindo a sua mente para a possibilidade de que tudo que existe é só matéria e energia. Você abre a possibilidade. Mesmo que você diga, não, mas eu creio em Deus, eu creio, eu sou evolucionista e creio em Deus, ok. Eu acredito em ti. Mas você abriu a possibilidade para que um dia você não venha crer ou que outras pessoas não creiam. É incompatível. Irmão, você não pode ser evolucionista cristão, não dá. Não dá. Ou, como o Jackson Jacques diz, né? Um ou outro, os dois não dá, pô. Não dá, não dá. É incoerente. Você quer ser incoerente, inconsistente? Seja, mas não diga que você é mais racional que a gente. Não existe filosofia, visão de mundo. O mundo deixa tudo que a Bíblia fala perfeitamente conectado. Perfeitamente conectado. É só você crer nesse Deus que tudo faz sentido. Algumas perguntas aqui, tá? Eu vou deixar esses questionamentos depois para o Jonatas matar. Eu não vou responder. Carência de cientificidade do evolucionismo. Eu queria falar rápido, eu acaba tropeçando nas palavras. Né? Em primeiro lugar, não há reprodutibilidade. Né? Qual é o método?
o método científico, né? Observação, elaboração de hipóteses, verificação experimental das hipóteses e elaboração de teoria sobre a realidade. Nunca foi testado pelo método científico, que exige observação de fatos e dados que são essenciais para a sustentação de uma tese. Não passa de hipótese, e o sonho de toda hipótese é virar uma tese. Né? O darwinismo é uma hipótese que sonha em virar tese, não é científico. A biologia diz que não existe geração espontânea, mas eles dizem que da soma primordial saiu a vida. É incoerente. Eles dizem que é científico, mas eles vão contra as próprias afirmações da ciência. A entropia diz que as coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar, não a se organizar. Gente, pelo amor de Deus, gente, eles falam que é científico, mas eles são contra as próprias afirmações que a ciência já provou. É um absurdo. Nunca se encontram os elos perdidos. Jonas, eu estava no sítio do meu avô semana passada e a mesa da cozinha fica perto da porta e vem as cadelinhas lá, os cachorrinhos pedir comida, né? Eu estava sem nada assim que fosse interessante para cachorro, eu peguei e fingi que joguei alguma coisa. E os cachorros foram correndo pegar, né? Eles viraram em volta assim, não viram nada e voltaram com os rabinhos abanando. São os evolucionistas, né? Na academia. O meio acadêmico joga no nada e eles vão correndo, achamos o elo perdido, né? Não acham e voltam felizes pedindo mais, para serem mais enganados. O argumento da necessidade de milhões de anos é autorrefutável, pois são muitas espécies que deveriam ter continuado a evoluir. Né? É incrível. Milhões de anos sempre evoluíram. Agora, os 10 mil anos que existe a raça humana, parou de evoluir. É uma coisa incrível, né? Isso é fantástico. Muito científico. No entanto, em toda a história da humanidade, né, não há um relato de observação de transformação de uma espécie para outra. Né? Tudo que tem a natureza se repete, é cíclico. Né? O sol se põe, as coisas nascem, a colheita, a semeadura. Tudo é observável, testado. Só o científico, o evolucionismo, que não é. Por último aqui, Gênesis foi um pano de fundo para a redenção. Né? Depois nós entendemos que a cosmovisão cristã, que Gênesis é a base de toda a cosmovisão cristã, né? Daquilo que nós pensamos sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o universo, sobre a ética, sobre a nossa finalidade. Gênesis também dá o pano de fundo para a história da redenção. Como eu falei ali mesmo, em Gênesis 3,15, né, o proto-evangelho. A descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis já começa a mostrar aqui o que aconteceu lá no Jardim do Éden, em relação direta ao que Jesus fez na cruz. Paulo, veja bem, assim como Jesus falou de Gênesis como história, Paulo também fala, Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus está falando que o sacrifício de Cristo tem significado justamente porque Adão foi uma pessoa real. Se você desacredita em Adão, você torna o sacrifício da cruz irrelevante, insignificante. Se Adão é um mito, Jesus é um mito. Se Adão é um mito, Jesus morreu em vão. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar, eu espero que vá, né? Se não for, eu vou pedir para eu abrir direto lá no arquivo. Vocês sabem os X-Men, né? Os X-Men são aqueles seres lá com superpoderes. No primeiro filme, o professor Xavier, ele fala isso aqui, olha só. Mutação é a chave de nossa evolução. Ela nos capacita a evoluir de um organismo unicelular à espécie dominante no planeta. Esse processo é devagar e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada poucos 100 mil anos, a evolução dá um salto para frente. Agora, veja bem, a ideia do X-Men é um ser humano evoluindo, né? No caso lá da ficção é evoluindo para superpoderes. Mas a evolução acontecendo, o ser humano se aperfeiçoando pela evolução. Vejam a última cena do Logan, do último filme. Spoiler aqui, tá, gente? O Wolverine morre, tá? Essa é a filha dele no enterro do Wolverine. Olha o que ela faz.
ser humano está evoluindo, ele não precisa da cruz. Ele se aperfeiçoa por si só. Se a evolução é verdade, então a humanidade se aperfeiçoa e se redime por si só. São os X-Men, não precisa da cruz. Vai se aperfeiçoar e vai se redimir. Se Gênesis é só um mito, então a necessidade de redenção em Cristo também não passa de um mito. E a escatologia cristã de um povo redimido, reinando eternamente com Cristo, não passa de uma outra esperança. A nossa esperança começa lá em Gênesis 1 e 2. Amém? Amém. Essa é a minha contribuição para a nossa mini conferência.